gostaria de convidar vocês hoje para nós conversarmos sobre uma doença ginecológica, mas na verdade é uma doença que afeta tanto os homens quanto as mulheres, que é a endometriose. O que é a endometriose? A endometriose, assim como o nome já sugere, ela envolve células do nosso endométrio. O que é o endométrio? Endométrio é a camada interna do nosso útero. Então, o útero por dentro tem uma camada de células chamada endométrio. Toda vez que a mulher menstrua, esta camada de células, ela é descamada. Ela sai junto com o sangue da menstruação. Bem simples assim. Então, todo mês, a mulher, no período menstrual dela, ela vai liberar células, vasos sanguíneos, sangue, que a gente chama de menstruação. E essas células são as células do endométrio, que é a camada interna do nosso útero. O que é a endometriose, então? As células do endométrio, elas se localizam dentro do útero, na camada interna do útero. Quando células do endométrio estão localizadas em pontos que não seja a camada interna do útero, e essas células começam a se proliferar, criam focos de endométrio, e durante o período menstrual, essas células atípicas, ectópicas, também sangram fora do útero, nós chamamos de endometriose. Então, as células que estariam normalmente dentro do útero podem se localizar no ovário, formando inclusive cistos endometrioides ou endometriomas. Podem se localizar dentro da cavidade do peritônio, entre o útero e a bexiga, entre o útero e o intestino, onde nós temos regiões aí que existe um espaço, né, entre o útero e a bexiga, entre o útero e o intestino. Então essas células, elas começam todo mês, quando a mulher sangra, começam a haver esse sangramento também dentro da barriga da mulher. Esse sangramento, ele começa a dar cólicas, ele começa a dar dor, e depois de um tempo pode dar aderências, porque o sangue ele não é normal dentro do nosso peritônio, ele não é normal dentro da nossa barriga. Ele é normal dentro da cavidade uterina e saindo pela vagina, que é o canal que conecta o útero com a superfície externa aqui do nosso corpo. Então, aí é normal sair sangue pela vagina, mas não é normal sangrar dentro do nosso corpo. O nosso corpo enxerga isso como alguma coisa estranha, e inclusive o nosso corpo tenta bloquear esse sangue, formando aderências, formando anticorpos, formando o que nós chamamos de uma reação inflamatória. E a reação inflamatória vai liberar toda uma química de inflamação, né? Citoquinas inflamatórias, hormônios que são liberados durante um processo de inflamação, toda uma química que vai agravando e agravando a cada mês que passa essa inflamação. Qual é o pior problema de uma endometriose? É a infertilidade. E a endometriose é uma doença que ela começa normalmente entre os 20 e os 30 anos de idade. Algumas mulheres já podem iniciar muito cedo, desde das primeiras menstruações. E essa endometriose, como a cada mês a mulher vai sangrando mais lá dentro da barriga, mais no ovário, mais entre o útero e a bexiga, cada mês vai sangrando mais, vai piorando a inflamação. Então a gente chama, é uma doença progressiva, que vai piorando, que vai agravando, e o bloqueio da inflamação vai ficando cada vez maior, a inflamação vai ficando maior, a infertilidade vai se instalar. E aí essa mulher, quando ela vai tentar engravidar, e as mulheres hoje em dia deixam para engravidar muito tarde nas suas vidas, essa
inflamação já pode ter se instalado, a infertilidade já pode estar instalada, e aí as mulheres com endometriose começam um outro ciclo, que é um ciclo muito penoso de sofrimento, porque estão tentando gestar. Fazem uma série de exames esses muito doloridos também, e uma série de insucessos mentais e emocionais, gerando muita dor emocional, porque essa mulher acaba se sentindo não apta, não suficientemente capaz de ser mãe. E isso vai gerando toda uma problemática não só com a mulher, mas com o casal. Porque o desejo de gestar, de ter um filho, ele também começa a ficar muito forte no homem. E esse homem também quer ter filhos. Então, a decepção, ela é do casal. O sofrimento é do casal. Por quê? Por que algumas mulheres têm endometriose e outras não? Então, dentro daquilo que eu converso com vocês, né, todas as doenças, elas iniciam no nosso campo mental. O nosso campo mental é que vai ativar genes para doenças. Então, se eu tenho um fator genético que não está muito bem esclarecido ainda para a endometriose, eu posso ativar com a minha mente. Se eu tenho uma alimentação completamente errada, como por exemplo a base de glúten, com muitos refinados, açúcar refinado, farinha refinada, eu agravo essa inflamação que a endometriose já vinha causando em mim, porque alimentos inflamatórios vão piorar qualquer inflamação que já esteja acontecendo no meu organismo. Então, glúten, leite derivados, farinhas refinadas, açúcar refinado, eu vou piorar uma inflamação no meu corpo. Tanto que muitas mulheres nós conseguimos observar que mudando drasticamente a dieta, oferecendo suplementos que ajudam a minimizar o processo inflamatório do nosso corpo, como por exemplo o ômega 3, né? Vitamina D em doses generosas, nós podemos combater essa inflamação, estabilizar ela e às vezes até regredi-la. E essas mulheres, às vezes até sem terem que fazer fertilizações, conseguem gestar, né? Então, cada caso vai ser um caso. Cada caso tem que ser estudado e acompanhado e muito bem visto individualmente. Mas a boa notícia é de que a endometriose, ela pode ser tratada e as mulheres podem gestar, os casais podem gestar, né? E podem inclusive fazerem fertilizações quando já estão assim fazendo, com sucessos muito maiores quando essa endometriose estiver minimizada e controlada. Mas eu queria conversar com vocês sobre aspectos outros que não sejam só os da medicina convencional. Eu vejo mulheres que usaram muito mal do seu sistema genital, ginecológico, e lá adiante desenvolvem endometriose. São mulheres que em determinadas fases da vida estavam um pouco conscientes, tendo múltiplos parceiros, adquirindo infecções nesse tubo ginecológico, como bactérias sexualmente transmissíveis, vírus e outras infecções, e não propriamente essa infecção possa desencadear a endometriose, mas o mau uso, a energia adoecida de escolhas não adequadas, desequilibra o meu corpo ginecológico. Eu também observo que mulheres que fizeram abortos podem no futuro desenvolver endometriose. Aí a gente não sabe se é o aborto propriamente dito ou a culpa inconsciente que pode ser gerada, porque hoje em dia se diz, não, tudo pode, não tem problema, a mulher tem direito a tudo, mas
nós temos dentro de nós códigos morais, códigos de conduta que são sementes divinas colocadas dentro de nós. E sempre que nós usarmos ou abusarmos da nossa condição feminina, nós podemos estar gerando cicatrizes emocionais em nós e que podem desencadear doenças, e não só endometriose, como outras doenças, até tumores ginecológicos, né? Miomatoses. Ah, mas é um gene, eu tenho gene para mioma, porque a minha mãe teve, a minha avó teve. Mas a epigenética hoje em dia está estudando e sabe que a maior parte dos genes que nós carregamos são ativados em cima de escolhas inconscientes que nós estamos fazendo. Escolhas não sábias, hábitos de vida que não são os mais adequados, né? Escolhas como não se alimentar adequadamente, não dormir adequadamente, não fazer atividade física, e também escolhas de emoções que nós escolhemos. Então eu sempre digo assim, você pode fazer o que você quiser com a sua vida, só que você tem que escutar o seu corpo. O que for que você fizer, se o seu corpo lhe dá uma mensagem negativa, se você sente no fundo da alma uma tristeza, um sentimento negativo, um pensamento negativo que não é de amor, de bem-estar, quando você não está alinhado com a alegria, com a felicidade, com o bem-estar, é você escutar o seu corpo. Então, sempre que você fizer algo e você estiver radiante, com essa energia vibrante emanando de você, mostrando que você está no caminho certo, que é esse o caminho, que é esse o seu propósito de vida, aí você está alinhado com as leis cósmicas do universo. Porque nós somos seres cósmicos, nós somos seres que viemos aqui para aprender e para evoluir. Então, eu tenho já endometriose. Muito bem, que a doença seja bem-vinda e nós temos que fazer o trabalho de curarmos essa doença em nós, porque qualquer doença, se nós pudermos aprender a lição, olha, eu em algum momento usei inadequadamente do meu livre-arbítrio, do meu direito de escolhas, da minha feminilidade, da minha sexualidade. E talvez não tenha sido desta vida, porque o Ayurveda, que é essa ciência mais antiga do planeta, nos diz que nós somos seres milenares numa caminhada de aprendizado e que esta vida é uma passagem. Então nós podemos estar carregando dentro de nós, impregnado no nosso DNA, uma história de vida também que já passou. Então nós podemos estar carregando coisas e através de algumas doenças que são ativadas, né? Nós podemos estar, na verdade, aprendendo, como por exemplo, a infertilidade pode ser um indício de que em algum momento eu usei mal da minha fertilidade. Então, esse aprendizado que eu carrego de não conseguir neste momento estar sendo fértil, ele é um aprendizado importante para mim, para a minha caminhada, para a minha experiência como ser universal. Muito obrigado, espero vocês novamente a qualquer momento.